TVC 16. Aqui você se vê. Olá, está no ar o programa original desta terça-feira, 5 de maio. Desde já quero agradecer a audiência e o carinho do pessoal aqui de Petrópolis, pessoal que acompanha pelo canal 16 ou pelo site tvc16.com para o Brasil e o mundo e também pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis. Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3. E desde a última sexta-feira o programa original está no site Capital Rio TV. Clica lá, também tem o programa original. Obrigado ao pessoal da equipe do Capital Rio TV, que acolhe, a partir de agora, o programa original. Vamos começar esta edição falando de um assunto que interessa a todos os responsáveis que têm alunos na rede municipal de ensino aqui de Petrópolis, que é o programa Merenda Certa, que tem um cartão de vale alimentação no valor de R$ 70 para cada aluno, desde o ensino infantil, os pequenininhos lá, até o 9º ano de ensino. Todos os alunos vão ter direito a um cartão vale alimentação no valor de R$ 70. A Secretaria de Educação esclarece que os cartões que fazem parte do programa Merenda Certa, que direciona R$ 70 para a compra de alimentos no reforço escolar para os alunos da Rede Municipal de Educação, não tem prazo de validade, ou seja, o cartão poderá ser usado no dia em que os pais ou responsáveis preferirem, sem data limite para a compra. Vale salientar ainda que o cartão não é descartável e deverá ser guardado porque poderá ser recarregado enquanto durar a suspensão das aulas. Vale destacar que nesta semana a Prefeitura inicia a segunda etapa de distribuição dos cartões do programa Merenda Certa. Na primeira fase, foram distribuídos um cartão por família da unidade escolar para garantir a compra emergencial de alimentos. A divisão em etapas ocorreu para que cada família tivesse acesso a pelo menos um cartão, já que a empresa fornecedora do produto entregou os cartões por lotes. Com a entrega do último lote de cartões feita na última semana, as famílias que possuem mais de um filho matriculado na mesma escola vão receber mais cartões, um para cada aluno matriculado. Os gestores receberão os cartões e vão marcar o dia para que as famílias possam buscá-lo. E uma outra boa notícia, a Câmara Municipal de Petrópolis vai repassar à Prefeitura mais de R$ 500 mil para ações de combate à Covid-19. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, ou seja, ontem, pelo presidente da Câmara, o vereador Ingo Rames. Desde o início da pandemia, a mesa diretora da Câmara Municipal vem discutindo formas de economizar recursos durante o período de distanciamento social, de forma a auxiliar financeiramente o governo municipal nas ações para conter a propagação do vírus. Com este novo repasse, a Câmara vai totalizar a quantia de R$ 2.854.528,43 encaminhados à Prefeitura em 2020. Em fevereiro, a Casa Legislativa já havia feito o repasse do saldo orçamentário e financeiro relativo ao 10º de 2019 no valor de R$ 2.021.269,01. E, no final de março, os parlamentares encaminharam mais de R$ 333 mil. O compromisso firmado entre os poderes legislativo e executivo é de que estes valores serão utilizados na compra de insumos básicos no combate ao vírus, todos direcionados à atuação de pacientes infectados e profissionais da saúde que atuam na linha de frente do tratamento. Para garantir o uso correto e a transparência na aplicação dos recursos, a Câmara criou a Comissão de Acompanhamento das Ações de Combate ao Coronavírus em Petrópolis, que está acompanhando e pedindo informações sobre todos os investimentos realizados pelo governo.
Segundo o presidente da Câmara, Ingo Rames, o repasse ficou decidido em reunião da mesa diretora na última quinta-feira, dia 30, e o valor foi confirmado na manhã desta segunda-feira, dia 4, após consulta ao Departamento de Orçamento e Finanças do Legislativo. Ele explicou que o plano é continuar auxiliando o Executivo mês a mês, com valores definidos sempre de acordo com as necessidades da cidade e a disponibilidade de recursos públicos. E agora vamos falar das feiras livres aqui em Petrópolis, que tem uma campanha muito importante, que é o uso de máscaras. Os agricultores que participam das feiras livres, que são realizadas aqui em Petrópolis, estão reforçando a prevenção ao coronavírus e também ao distanciamento. Todo mundo sabe que é importante. Tem um distanciamento entre as barracas, a disponibilização do álcool em gel também está sendo feito para os clientes, está sendo ofertado pelos feirantes. No último domingo, dia 3, os feirantes também distribuíram máscaras de proteção para a população. E hoje, aqui no centro de Petrópolis, também houve essa distribuição. Abre aspas. Eles estão usando as máscaras e tiveram a ideia de comprar para distribuir aos clientes da feira, alertando sobre a necessidade da prevenção. Desde o início da pandemia, os feirantes estão colaborando e também incentivando as práticas de higienização necessárias. Fecha aspas, explicou o responsável pelo Departamento de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, José Maurício Soares. A primeira distribuição de máscaras ocorreu na Feira do Alto da Serra. Abre aspas. Por ser uma atividade essencial e para continuar funcionando, todos os feirantes e os clientes têm que utilizar as máscaras e eles estão fazendo isso. Só no último domingo foram distribuídas 100 máscaras e a ação tem continuidade nas outras feiras que ocorrem na cidade. Fecha aspas, afirmou Luiz Henrique Leles, supervisor-geral de Agricultura. Hoje, na Feira do Centro, foram distribuídas mais 100 máscaras para a população. Abre aspas, a Prefeitura agradece o cuidado e o apoio dos feirantes, que estão atentos às recomendações, trabalhando com cuidado e ainda fornecendo auxílio aos clientes, disse o prefeito Bernardo Rossi. Além do espaçamento maior entre as barracas, o uso de máscaras e a disponibilização de ponto para lavagem das mãos e álcool em gel nas barracas e para fortalecer o decreto municipal que pede que aglomerações sejam evitadas, muitos produtores estão fazendo delivery. As barracas que vendem pastéis e caldo de cana também mudaram as suas rotinas. As pessoas compram os alimentos e levam para comer em casa. Abre aspas, as recomendações são necessárias para garantir a segurança da população. Estamos acompanhando o trabalho dos feirantes e agradecemos o apoio das pessoas que, antes mesmo da iniciativa dos produtores, já estavam visitando a feira com as máscaras de proteção. Fecha aspas, salienta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Fiorini. E esta primeira parte do programa são boas notícias. Agora é uma boa notícia para as empresas que têm conta no Banco do Brasil. Eles estão zerando as tarifas para as empresas que pagam com um cartão de crédito. Como funciona isso? A medida vale até o fim de julho e beneficia mais ou menos, aproximadamente, 195 mil empresas. As empresas que têm conta no Banco do Brasil estão isentas até o fim de julho de tarifas no pagamento com cartão de crédito. Segundo a instituição financeira, a medida tem o potencial de beneficiar cerca de 195 mil empresas que fazem mensalmente um grande volume de pagamento de contas por meio do cartão de crédito, ao facilitar a gestão do fluxo de caixa em meia crise provocada pela pandemia do Covid-19. De acordo com o banco, a medida dá mais fôlego às empresas que conseguem continuar em dia com as contas e podem pagar o cartão de crédito em até 40 dias, com a possibilidade de parcelar a fatura em até 24 vezes. O custo da operação fica ainda menor, porque no início de abril o governo zerou por 90 dias a cobrança do imposto sobre operações financeiras em operações de crédito. Todos os dias aqui no programa original a gente faz um resumo, né? Então vamos para o resumo do Covid-19 no Brasil. O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira, ontem, a gente sempre explica aqui que o boletim é do dia anterior, divulgou o mais recente balanço dos casos do novo coronavírus no país. São 7.321 mortes em todo o país, 107.780 casos confirmados. A taxa de letalidade é de 6,8%. São Paulo, epicentro do novo coronavírus no país, tem 32.187 casos confirmados e 2.654 mortes.
45.815 pessoas estão recuperadas, o que dá uma taxa de 42,5%. 1.427 óbitos estão em investigação. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta segunda-feira 11.721 casos confirmados e 1.065 óbitos por coronavírus no estado. Há ainda 356 óbitos em investigação. Até o momento, entre os casos confirmados, 6.284 pacientes se recuperaram da doença. Em Petrópolis, a Secretaria de Saúde foi notificada na tarde desta segunda-feira, dia 4, que um senhor de 81 anos de idade, morador do bairro Samambaia, faleceu por conta do novo coronavírus. O paciente deu entrada no Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe no dia 22 de abril, já em estado grave, e faleceu no dia 28 do mesmo mês. A outra morte foi de uma idosa de 85 anos, moradora do centro de Petrópolis. Ela deu entrada na emergência do Hospital Santa Teresa no último dia 29 e morreu neste domingo. Até o momento foram analisados 547 casos na cidade. Deste total, 186 resultaram negativo, 154 positivos e 207 estão em análise. Há 60 pacientes internados na cidade, podendo ser casos positivos ou ainda em investigação esperando o resultado do teste. Até o momento, 50 pessoas estão recuperadas do coronavírus no município. Esse número se refere às pessoas que estiveram internadas nas unidades hospitalares da cidade ou que se mantiveram em isolamento domiciliar e que hoje não apresentam mais os principais sintomas da doença. Todos os dias estamos divulgando aqui no programa original notícias sobre o auxílio emergencial. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que nós falamos muito dele ontem, né? Ele disse que pelo menos 12 milhões e 400 mil de brasileiros que pediram auxílio emergencial de R$600 ou 1.200 para mães solteiras devem refazer o cadastro no aplicativo do programa ou no site auxilio.caixa.gov.br. Segundo Guimarães, este é o total de inscritos que tiveram cadastro classificado como inconclusivo, porque as informações não puderam ser analisadas pela Dataprev, estatal de tecnologia que processa os pedidos. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, os cadastros inconclusivos podem estar relacionados a dados divergentes, como o número do cadastro de pessoa física, CPF, endereço e informações sobre dependentes. Pedro Guimarães enfatizou que apenas os cidadãos com pedidos considerados inconclusivos podem refazer o cadastro. Quem teve o benefício rejeitado e recebeu a classificação de inelegível não pode retificar os dados. Para você que está acompanhando as notícias do programa original, sabe que toda terça-feira aqui no programa é dia de Vet Explica. Hoje nós vamos continuar conversando com o médico veterinário Max Wilson, porque semana passada quem acompanhou nós mostramos aqui uma coruja que foi resgatada, falamos do perigo da linha chilena. Enfim, vamos continuar falando dos nossos amiguinhos silvestres, o cuidado, o que eles precisam, o que nós não devemos fazer. E olha, atenção, eles podem transmitir doenças, dependendo do animal. Não é isso, doutor? Então, vamos lá, Beth. Agradeço mais uma vez a participação no programa. E sim, com certeza, eles podem sim transmitir algumas doenças. Tá? Se a gente parar para pensar hoje, na nossa grande cidade, com a pandemia, assim, tem menos pessoas na rua, menos circulação de pessoas na rua, e com isso os animais têm saído mais em busca de alimento, em busca de novos habitats. Se a gente parar para pensar na questão dos pombos, os pombos que, na maioria das vezes, são alimentados na cidade de Petrópolis, as pessoas alimentam os animais de uma forma que não deveria, mas alimentam, eles acabam migrando para outros lugares em busca de alimento. Se a gente pensar também na Barão do Rio Branco, que tem muitas capivaras, esses dias eu passei lá de carro e tinham inúmeras capivaras no meio mesmo da pista, podendo causar algum acidente, algum motorista, motociclista, alguém que estivesse correndo ali também ou caminhando. E esses animais podem trazer para a gente algumas zoonoses. A gente pensar na questão das capivaras, a gente pode pensar na febre maculosa, que é transmitida através do carrapato desses animais, que a gente acaba não conseguindo fazer um certo controle, um animal de vida livre. Na questão dos pombos, as fezes do pombo, que podem ficar ressecadas em algum lugar por muito tempo, isso pode favorecer o crescimento de alguns fungos,
no caso da micoplasma ou da toxoplasmose, que pode acabar passando para a gente também, e até mesmo da criptococose, que a gente pode pegar através da inalação das fezes secas do pombo. Quem nunca ouviu falar que pombo transmite doença? Mas, na verdade, as fezes de qualquer ave que fica acumulado em algum lugar por muito tempo, pode crescer esse fungo, a histoplasmose ou a criptococose. E, às vezes, a gente pode acabar pegando pela inalação dessas fezes ressecadas. Ou que está ali muito tempo, o vento acaba levando para algum outro lugar e favorecendo o aparecimento dessas doenças que causam múltiplas lesões no organismo, inclusive alterações respiratórias. Muito grave para a gente. Se a gente pensar em outros animais também, a gente tem hoje os saguis, que é bem comum na cidade de Petrópolis, e muitas pessoas acabam alimentando esses animais porque acham bonitinho, fofinho, ver um macaquinho assim na beira de casa, que é extremamente errado, porque o sagui, hoje ele é considerado praga, porque tem muito na cidade, e ele acaba atrapalhando o desenvolvimento e a procriação de outras espécies. Ele acaba comendo ovos de outras aves, comendo filhotes de outras aves e de outros mamíferos. Enquanto o mico-leão dourado consegue reproduzir um filhote, o sagui consegue 2. Então ele atrapalha a perpetuação de outras espécies. Cada vez que você alimenta mais esse animal, mais vai ter incidência deles. E ainda tendo o risco desse animal poder morder alguém, que a gente tem hoje o principal problema, que é a raiva silvestre, que pode ser transmitida para o homem, que não tem cura, tá? Tem a vacina. Para quem não sabe, se for mordido por algum animal silvestre ou doméstico, seja qual for, o ideal é ir para a UPA do centro tomar a vacina antirrábica ou o soro antirrábico, que o único lugar que tem em Petrópolis é a UPA do centro. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com esses animais quando eles aparecem nessa determinada época de pandemia. Você falou do sagui, esse bichinho tão fofinho, que principalmente as crianças amam. Eu vejo muitas pessoas até postando mesmo no Facebook. Olha quem veio me visitar, e elas postam alimentando os bichos. Qual recado você tem para essas pessoas? São muitas, eu já vi, ontem mesmo eu vi uma que postou, o bichinho estava lá no muro, ela dando a banana lá pro bichinho. Isso acaba sendo comum dentro da rotina de animais silvestres. Semana passada eu fui chamado para atender um suposto macaco na residência no Caxambu, que o animal teria aparecido numa outra residência no São Sebastião, e a tutora resgatou esse animal porque achou que não estava bem e levou para casa e botou numa gaiola. Só que a ideia da tutora era de ficar com o animal. Aí me perguntou o que ela precisava, documentação e tudo mais. Então, quando você resgata um animal silvestre, o primeiro passo é você tentar entregar algum órgão público, os órgãos competentes, o IBAMA, o INEA, a Rebio Araras, entrar em contato com esses órgãos, falar que teve esse animal lá na casa de vocês. Toda vez que esse animal aparecer debilitado ou aparentemente doente, tentar evitar de colocar a mão nele, porque ele pode estar doente e justamente transmitir alguma coisa para a gente. Essa tutora pegou, colocou numa gaiola de passarinho, perguntou, queria comprar um viveiro, queria comprar isso, aquilo, para poder tratar do animal. Não se passava de um filhote de sagui, provavelmente pode ter sido não muito bem aceito pelo bando, o bando de alguma forma pode ter batido nele, algum trauma, mas ele estava bem. E eu orientei a tutora a soltar esse animal, a não alimentar e não ficar com ele, justamente pelo risco de doenças que pode trazer para a gente, inclusive o herpes vírus, que a gente pode passar para esses animais ou pegar deles, tá? E eu orientei ela a soltar o animal de novo. As pessoas, de uma forma inocente, alimentam esses animais por ser fofinho, vira e mexe, tem foto do pessoal nas redes sociais alimentando esses animais. Mas é muito ruim, porque você vai ajudar a procriação desses animais e às vezes levar esse animal de um determinado lugar para o outro. Pensando na questão desse sagui, que ele veio lá do São Sebastião, foi levado para o Caxambu, se de alguma forma um acidente, esse animal foge da gaiola, ele começa a tentar colonizar ali o Caxambu, se ele encontra um outro macho, que era uma fêmea, e acaba colonizando ali o Caxambu de uma forte incidência, que uma proporção muito grande, que teoricamente não é para ter esse animal ali, bem no pedacinho do Caxambu, no início, que é uma parte ainda, a gente pode dizer, urbana. Tá? E ainda ele podendo levar doenças do São Sebastião, que às vezes é dali, para outro lugar. Tá? Determinados grupos desses animais, eles vivem em certas colônias, têm uma certa dificuldade de ter uma aceitação de um outro animal num outro grupo, e eles têm as suas doenças, da sua flora microbiana daquele determinado lugar. Quando você troca esse animal de local, ele tem um certo estresse, tá? De ter essa troca de ambiente, e pode favorecer o aparecimento dessa doença, que está ali quietinha, e aflorar e ainda passar para os outros bandos, e fazer uma morte em massa desses animais. São informações
relevantes, porque muita gente não sabe disso, acha que está ajudando, as pessoas não fazem por mal, óbvio, elas acham que estão ajudando, alimentando o animal. Então, essas informações é sempre para você levar para a vida, não é para alimentar esse animal na sua casa. E outra coisa também, a gente sempre fala de sagui, que é muito conhecido. A gente está falando de Petrópolis, mas também na cidade do Rio de Janeiro, tem muitas regiões, você que nos acompanha aí no Rio de Janeiro, ali é a região da Tijuca, Floresta da Tijuca, Muda, Usina, eu sei porque eu já morei ali tinha muito sagui, muito mico daquele pretinho, que eu não sei o nome, um que é bem pretinho, parece até um sagui, mas não... Pode ser de espécie diferente. De espécie diferente, mas é mais ou menos isso, assim. Porque pra gente que é leigo, tudo é sagui, é mico, é macaca, tudo igual. Mas, enfim. Então, no Rio de Janeiro, onde tem floresta ainda, tem muito. E as pessoas também fazem isso. Eu lembro, falando isso de anos atrás, né? E eu vi as pessoas faziam isso. Então, é importante que a gente tenha as informações para evitar problemas como mordidas e transmissão de doença, porque às vezes a doença começa do nada, a pessoa nem sabe onde surgiu, transmitida por um animal silvestre. E dificilmente vai lembrar que foi porque mexi com o bichinho há 15 dias atrás. Às vezes a pessoa não lembra, verdade. Isso dificulta o diagnóstico do médico, né, no ponto de socorro, também para prestar atendimento a essa pessoa. E a raiva é uma doença que não tem cura e muito importante, que infelizmente a gente não consegue fazer o controle dentro dos animais silvestres. Em cão e gato a gente ainda tem a vacina, distribuída pelo município, mas em animais silvestres não. Então, toda vez que a pessoa tiver contato com esse animal, for mordido ou arranhado, é importante que lave com água e sabão e procure um centro médico o quanto antes. E se achar esse bichinho caído pela casa, liga para o Corpo de Bombeiros ou para qualquer outro órgão público que tem. Você falou da questão do Rio de Janeiro, é verdade, no Parque Lages, ali, uma vez passeando, ali tem muito macaco prego, que são aqueles macacos grandes, né? Para quem não lembra, é igual o macaco que o latino tinha. Mas o latino veio de um centro de criatório de primatas, legalizado, agora o do Parque Lages não, ficam soltos. E as pessoas vão ali para fazer piquenique, reunião entre famílias e amigos, e sempre largam o resto de frutas ali de alimento, ou eles mesmos dão. E eu já vi uma pessoa tentando botar o filho para fazer carinho no macaco. Ela não sabe o quanto ela estava fazendo mal para aquilo, porque um macaco daquele com a dentada consegue arrancar um dedo de uma criança. Entendeu? Assim, os dali são muito tranquilos, mas não quer dizer que ele vai ficar tranquilo o tempo todo a ponto de ser manuseado. As pessoas às vezes não têm essa noção. Porque não é um animal doméstico, é um animal silvestre, é disso que nós estamos falando hoje. A gente está focando mais nos macacos e nos pombos, porque a incidência é grande. Pombo, então, é no mundo inteiro. Se você viajar, tudo que é praça tem pombo, as pessoas alimentam pombo, dão milho, dão pipoca, dão isso, dão aquilo. Então, assim, são animais silvestres que estão na área urbana, mas que oferecem, infelizmente, esse tipo de perigo, que são as doenças. Inclusive, nos Estados Unidos tem a doença de Lyme, se eu não me engano, é o nome? Tem sim. Que é transmitida também pelo pombo, e é uma coisa que deixa sequela. Tem, para a garotada que curte, o Justin Bieber passou por isso, está passando ainda não está bom 100%. É uma coisa que é difícil detectar. Assim, no Brasil, só 2 casos foram diagnosticados, até onde eu soube, porque é muito, muito difícil, porque os sintomas são parecidos com outras coisas, mas para você ficar bom tem que tratar com o que é mesmo. Até diagnosticar que é o problema, né? O diagnóstico é muito, muito difícil. Ainda mais porque só teve 2 incidências no Brasil, mas o Justin Bieber continua em tratamento e é importante isso mesmo. Você tem que tentar não se aproximar desses animais, porque as doenças, infelizmente, muitas doenças ainda são pouco conhecidas pelos médicos, mas os animais podem transmitir uma infinidade de doenças. Fora a questão de verminose, protozoários e outras coisas. E os parasitas que habitam esses animais. Justamente, que é o caso da capivara, que a gente acha bonitinho, todo mundo para tirar foto, mas tem que evitar a aproximação. Com certeza. A febre maculosa teve uma época que foi muito forte a questão do cavalo, né? Mas também tem a capivara também. Tem esse carpato que fica ali nela e tal. Tem. Às vezes é muito comum a gente acabar vendo algumas aves em cima das capivaras. Às vezes a gente vê até o próprio gavião carrapateiro que acaba se aproveitando do animal para poder se alimentar desses carrapatos, desses insetos. O pessoal às vezes me manda foto no WhatsApp e fala assim, olha que bonito, estava ali na Barão. É uma imagem bonita. Só que a gente tem que sempre tentar a não aproximação com esses animais, porque as pessoas pegam os cachorrinhos e acabam passeando na beira do rio. Então, às vezes, pega o carrapato desse animal, leva para dentro de casa e, na ausência de um animal,
o carrapato acaba parasitando a gente mesmo. Às vezes a pessoa tira um carrapatinho, era só um micuim, e não se preocupa com aquilo. E dali, dentro de alguns dias, começa a apresentar alguns sintomas clínicos. Então é sempre importante, se teve, lembrar para quando chegar no posto de saúde, poder falar com o médico para facilitar a forma de diagnóstico e até mesmo do médico tentar chegar no diagnóstico mais preciso, que às vezes acaba sendo confundido por outras doenças, que ele mesmo não vai pensar, poxa, será que a pessoa viajou, teve contato com algum carpato, alguma coisa do tipo. Então sempre lembrar, tira um micuim do corpo, lembra. Tem dificuldade de lembrar, bota no celular, bota no calendário, numa agenda. Se tiver problema ali uns dias, já chega no posto médico já com essa informação. Os animais que a gente tem mais contato em área urbana são os pombos, que é geral. No estado do Rio de Janeiro tem muito sagui, muito mico e tal também. E a capivara é uma situação mais aqui de Petrópolis, né? Eu não vejo capivara no. E agora está começando a aparecer os coatis, né? Para quem anda ali para os bairros de Araras, tem muito. Nas lixeiras a incidência de coati é imensa. No Morém, em alguns bairros de Petrópolis, tem bastante coati, que são animais também extremamente agressivos. Às vezes as pessoas acham que não. Coati eu não lembro, é qual? O coati é um mamífero grande, para tentar assim, dar um exemplo, ele é igual um gambá. Grande. Então vamos pedir à produção, bota o coati aí na tela. Marronzinho. Tá aí o coati. É muito bonitinho. E às vezes as pessoas veem o bichinho tão fofinho e acabam tentando também botar a mão, alimentar esses animais. Tem aparecido demais em Petrópolis. E são animais que podem ter incidência de carrapato de uma certa maneira. E porque eles andam em tudo, andam em um lugar super sujo, lixeira, tocas, buracos, beira de rio. E tem aparecido com uma grande frequência. É bonitinho, mas mantém a distância. Mantém a distância, sempre. Doutor, antes da gente encerrar, tem algum animal assim também que tenha aparecido mais, que ofereça perigo ou transmissão de doença? Algum que a gente não tenha citado aqui nesse momento? Aqui em Petrópolis, que a gente possa citar, que tenha aparecido com essa frequência? No geral, às vezes não tem em Petrópolis, mas tanta gente de fora que assiste o programa e esse quadro, o pessoal gosta muito. Então, nós não temos em Petrópolis, mas no Rio ou em São Paulo tem muito, sei lá, um bicho assim que também as pessoas acham fofinho e se aproximam. Esquilo, por exemplo, tem em Petrópolis. Esquilo Eu amo esquilo. Toda vez que eu vejo esquilo, eu tiro uma foto, mas não chego perto. Ao redor do museu tem bastante. Tem. E falando de uma maneira geral, que tem aparecido bastante, até mesmo aqui, conversando com outros colegas da área. Esquilo oferece perigo? Bicho preguiça. Aparece, esquilo aparece. Já apareceu alguns aqui na clínica. Mas oferece perigo? Oferece perigo pela questão de morder. Mas doença, não? Doença as mesmas, a gente pode pensar na raiva, na questão de piolho, carrapato, quase que as mesmas coisas que os outros animais então não tem jeito. Fofinho a gente tem que pegar esses, tem um monte de pelúcia aqui. De pelúcia, silvestre de pelúcia. Silvestre de pelúcia, porque é complicado, né? Evite sempre fazer carinho. Ou a pessoa tem intenção de ter esse animal, procura um centro que seja legalizado para poder fazer a compra desse animal. Tá? E lembrando que os centros que criam esses animais, eles não coletam animais da natureza para poder fazer a revenda desses animais. Eles são criatórios legalizados que trabalham com a perpetuação da espécie e, de uma certa maneira, evitar a extinção daquela determinada espécie. Hoje a gente tem os criatórios, tem hoje os zoológicos que trabalham com essa parte de perpetuação de determinadas espécies. Tá ótimo, muito obrigado. Foi bem esclarecedor, tenho certeza que o pessoal gostou. Eu mesmo tive informações aqui que eu nem imaginava, porque a gente só foca que o bicho é fofinho e pronto, né? E às vezes, algumas informações também não são passadas para a gente, né? É muito desenho, às vezes a gente pega um desenhozinho, aí vê aquele bichinho ali, acha fofinho, só que às vezes a gente não procura saber sobre ou não tem informações sobre aquele animal. Onde vive, o que come, onde habita, quais são os principais problemas que podem trazer, determinadas coisas, mas a gente está aqui para isso, para poder esclarecer as dúvidas dos nossos amigos, clientes. Qualquer pessoa que esteja em casa, se tiver dúvida, liga para o Hospital Veterinário VET Patas e Pelos, que a gente está à disposição de sanar as dúvidas das pessoas. Agora, só para encerrar, como está a coruja da semana passada? A coruja da semana passada. Foi feito exames radiográficos, exame de sangue, acusou um processo infeccioso inflamatório no exame de sangue dela. Então, provavelmente esse animal já estava debilitado, estava desidratado também. Então, provavelmente ele parou, às vezes, no poste de luz para descansar, alguma coisa do tipo, e acabou se envolvendo na linha. Ao redor do corpo tinha muitos hematomas mesmo, de lesões muito grandes, até mesmo pelo tempo que ela ficou no poste de alta tensão e se debatendo. Então, ela se encontra bem debilitada, mas está em recuperação, aos poucos. A esperança é que a gente consiga soltar esse animal o quanto antes, assim que ela estiver apta para poder voltar para a natureza.
Então a gente vai acompanhando aqui o estado de saúde da coruja, que ela não tem nome a coruja, não, né? Ficou pretinha. Ficou pretinha, então a gente vai acompanhando aqui o estado de saúde da pretinha. Então, muito obrigada, tá? Por nada, é sempre um prazer. Bem, o programa não acabou essa parte aqui da Unvet Explica, não acabou. Tem mais notícias ainda no original, mas agora a gente vai conferir aquele anúncio fofinho da Unvet. Pode rodar. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esportes, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, todo mundo acompanhou, pelo menos quem está em rede social, seja Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, foi a violência que os jornalistas sofreram, né? O procurador da República, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ontem, segunda-feira, ao Ministério Público do Distrito Federal que apure as agressões sofridas por jornalistas durante a manifestação ocorrida neste domingo, dia 3. No ofício enviado ao órgão, Aras defende a responsabilização penal dos autores. Abre aspas. Tais eventos, no entender deste Procurador-Geral da República, são dotados de elevada gravidade, considerada a dimensão constitucional da liberdade de imprensa, elemento integrante do núcleo fundamental do Estado Democrático de Direito, afirmou Aras. No domingo, data em que se celebrava o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o fotógrafo Dida Sampaio, do jornal Estado de São Paulo, foi agredido com socos e chutes quando tentava registrar fotos do presidente Jair Bolsonaro cumprimentando os manifestantes em frente ao Palácio do Planalto. Além de Sampaio, o motorista do jornal Marcos Pereira foi derrubado com uma rasteira. Os agredidos deixaram o local escoltados pela Polícia Militar. Jornalistas de outros veículos também foram hostilizados durante o ato. Bem, agora um momento de esperança para o mundo em relação ao Covid-19. Por quê? Pelo menos 6 entre 47 medicamentos já existentes e analisados por pesquisadores, tanto dos Estados Unidos quanto da França, ajudaram no combate à Covid-19 e tem um estudo. E de acordo com este estudo, que foi publicado na revista científica Nature, tem boas notícias, né? Tem uma esperança. As drogas potencialmente eficazes impediram a replicação do vírus em testes realizados com células de macaco. Em outro fronte de pesquisa na Holanda, cientistas criaram um anticorpo capaz de impedir a entrada de coronavírus nas células. Segundo o estudo, o anticorpo experimental 47D11 neutralizou a proteína spike, que fica na superfície do vírus. A descoberta pode ser usada contra a doença no futuro. As pesquisas ainda estão no início, mas são mais uma esperança na busca pela cura. Bem, vamos falar agora de transporte público aqui na cidade, aqui no município de Petrópolis, porque na madrugada de hoje, por volta de 4 horas da manhã, funcionários da empresa Petroita se reuniram na garagem e se recusaram a iniciar as corridas. O motivo está relacionado ao atraso dos salários, que é aproximadamente 45 dias, né, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Petrópolis. Eles reclamaram também da entrega das cestas básicas há 20 dias, 20 dias de atraso, né, 20 dias após a data, e além disso, cerca de 10 itens da cesta foram retirados, isso segundo os funcionários. Vamos conferir. Após conversa com os responsáveis pela empresa, onde ficou determinado o pagamento dos profissionais entre hoje e amanhã, quarta-feira, os coletivos voltaram a circular com atrasos por volta das 5h40 da manhã. Segundo o presidente do sindicato, Edson de Oliveira, caso os salários não sejam acertados em até 72 horas, outra paralisação será realizada pela categoria. A empresa havia colocado todos os colaboradores de férias quando o acordo era que 50% continuasse na ativa.
Ontem, segunda-feira, cerca de 25% voltaram ao trabalho, mas o sindicato exige que a metade exerça as funções normalmente. Em nota, o Cetranspetro informou que os ônibus da Petroita já estão operando com horários de domingo, conforme vem acontecendo desde o início da pandemia do novo coronavírus. Disse ainda que a diretoria da empresa se reuniu com um grupo de rodoviários e chegou a um acordo. A empresa ressaltou também que está vivendo uma crise sem precedentes devido ao coronavírus, que gerou queda de arrecadação superior a 70%, sem que houvesse redução de custo na mesma proporção, ou demissões, resultando no desequilíbrio econômico-financeiro que reflete na dificuldade de arcar com os compromissos integralmente nas datas estabelecidas. A empresa tem aproximadamente 800 funcionários. E o programa original desta terça-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Vai acompanhando lá nosso Facebook, Bede Oliveira, que tem todas as notícias atualizadas. Instagram também e também as redes sociais da TV Cidade de Petrópolis. Como eu disse, o programa acabou. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. TVC 16. Aqui você se vê.